Diz a grande irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Hello, brothers and sisters! Sejam bem-vindos ao 12º episódio da segunda temporada de A Grande Irmã. Hoje nossa viagem intergaláctica vai tesserar pelo universo, pegando um atalho na quinta dimensão para explorar novos planetas enquanto fugimos da coisa escura que quer nos consumir. Assim, vamos decolar na história de uma dobra no tempo, uma ficção científica espacial infanto-juvenil criada por Madeleine L'Engle, ainda em 1960, que rendeu à autora vários prêmios como a medalha Newbery. Mas antes de continuarmos falando das aventuras interplanetárias de Meg, Charles Wallace e Calvin, quero fazer as medicâncias de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em @grandeirmã, que você deve seguir para mais conteúdos. O link para seguir a gente nas redes estará na descrição desse episódio. Como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa para funcionar e por isso convido você que me ouve para se tornar nossa mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast na Aurelo. Com contribuições entre R$ 5 e R$ 12 mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link da descrição e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. Madeleine L'Engle foi uma autora americana nascida em Nova York em novembro de 1918, que publicou seu primeiro livro na década de 50 e se tornou famosa ainda na década de 60 por sua série de livros de ficção científica e fantasia, em sagas épicas multidimensionais como a série dos Murray, que conta com 5 livros iniciados por uma dobra no tempo, publicado pela primeira vez em 62 e que inaugurou todo um novo subgênero de literatura fantástica. Madeleine nasceu em uma família bem estabelecida, filha de uma pianista famosa e um jornalista e escritor. Foi a filha única do casal e nasceu tarde na vida dos pais, quando estes já tinham carreiras bem estabelecidas e por isso sua infância foi muito solitária, embora abastada. Ela não se destacou na escola logo na infância e não se ajustava àquele universo, preferindo se refugiar na literatura e na escrita. Na adolescência, ela foi deixada pelos pais no internato suíço, o que para ela foi uma experiência bem traumática. Após 3 anos nesse internato, retornando aos Estados Unidos, a família a instalou em outro internato feminino em Charleston, na Carolina do Sul, para cursar o que seria hoje o ensino médio. Em 1935, ela se formou na escola e entrou para o Smith College, na mesma turma de Betty Friedan, que, se você lembra, já foi homenageada nesse podcast. Ela se formou em letras e retornou a Nova York, onde trabalhou por alguns anos como atriz de teatro na Broadway, em pequenos papéis que utilizou como treinamento para sua carreira de romancista e dramaturga. Em seus tempos de atriz, em 1946, conheceu e se casou com o ator Hugh Franklin, com quem teve filhos, e abandonou a badalação de Nova York por vários anos, indo viver na zona rural de Connecticut. Ali, ela emergiu na vida da cidade e continuou a escrever. Nos anos 50, ela se deparou com as obras de físicos alemães como Einstein e Heisenberg, com quem aprendeu uma visão nova e não convencional do universo. Assim, Madeleine afirmou uma nova visão para uma realidade transcendente que apresentou em Uma Dobra no Tempo. Após pouco mais de uma década vivendo uma vida simples e meio sofrida na zona rural de Connecticut, o marido de Madeleine resolveu voltar a atuar e retornou a Nova York em meados de 59, num período em que a ideia de uma dobra no tempo começou a tomar forma, quando a autora ficou em Connecticut com os filhos, enquanto o marido trabalhava na produção do filme O Diário de Anne Frank, atuando no papel de Otto Frank. O primeiro esboço da obra foi rascunhado nos últimos 3 meses deste ano de 1959, enquanto ela esteve sozinha com os filhos em Connecticut. Seu agente daquela época era Theron Raines, que adorou o livro e a ajudou a melhorar as versões. Madeleine, inclusive, lia os capítulos do livro para os filhos, cujo entusiasmo a estimulou a concluir a obra. Ano passado, a primeira publicação do livro completou 50 anos e há bastante tempo já é considerado um clássico de fantasia infanto-juvenil. Mas em 1960, quando o manuscrito ficou pronto, ele quase nem foi publicado, gente. Enquanto o manuscrito circulava pelas editoras, os avaliadores tiveram dificuldade de extrair algo do texto,
de compreendê-lo, o que levou à negativa por vários editores. A história não se encaixava nas categorias e gêneros comuns. A ideia de Madeleine não era escrever um livro infantil ou de fantasia, e ela não se incomodava em encaixar o livro em categorias. Ela escreveu o livro para si mesma. E o estilo de escrita trouxe dúvidas e negativas de vários editores que não conseguiram identificar o livro como fantasia, como livro infantil ou mesmo como literatura adulta. Então, aconselharam-na a modificar a trama totalmente, ou tornando o livro mais infantil, ou modificando o livro todo para que se tornasse adulto. Após um ano de negativas, a Madeleine ficou tão cansada que ela pediu ao agente que parasse de tentar publicar o livro. Até que no Natal de 1961, um amigo insistiu que ela enviasse o manuscrito a John Farrar. Graças a ele, o livro foi publicado ainda com um temor de pouco sucesso. Segundo John, ele enviou o livro para um amigo e ele disse que era uma obra tão ruim que o lembrava do Mágico de Oz. Mas o Mágico de Oz, gente, era um super sucesso, inclusive tinha sido adaptado para o cinema. Então o John Farrar teve certeza que uma dobra no tempo deveria ser publicado. Apesar do temor que o livro alcançasse pouco sucesso, o livro teve sucesso imediato de crítica e público, ganhando a medalha Newbery em 1963. Ao longo dos anos, Madeleine recebeu centenas de cartas e homenagens pelo livro, mas também recebeu algum retorno cheio de medo e ódio. Para quem não sabe, Uma Dobra no Tempo foi um dos livros mais censurados e banidos em bibliotecas e escolas dos Estados Unidos, inclusive com grupos religiosos acusando o livro de bruxaria ou de espiritualidade nova era. Por outro lado, existiram outros críticos, mais da área da literatura e do sci-fi, que apontaram que o livro era escancaradamente cristão. Ou seja, para uns era um livro herético, para outros muito religioso. Mas na verdade é que Uma Dobra no Tempo é feito de metáforas, mitologias e jogos de linguagem. Com o passar do tempo, Madeleine escreveu o que ela chamou de livros associados, já que ela não gostava de chamar os livros de séries, de sagas, que seriam os livros que partiram de Uma Dobra no Tempo, como o Quinteto do Tempo, sobre os Murray, que acompanha o crescimento dos irmãos Meg e Charles Murray e a amizade com Calvin e O'Keefe. E depois a série se desdobra nos livros sobre os O'Keefe, já que Meg e Calvin se casam e têm 7 filhos. A nossa protagonista, Meg, a menina corajosa, teimosa e genial, se desenvolve, mas acaba se tornando dona de casa, o que levou a algumas críticas das feministas da época. Mas para Madeleine, essa deveria ser a escolha de Meg, porque se uma mulher tinha a escolha de trabalhar fora, como a mãe de Meg, a senhora Murray, a mulher também deveria ter a escolha de ficar dentro de casa. Mas a Meg era filha de uma mãe pesquisadora, uma mãe que trabalhava fora, e também se tornou filha de meninas geniais e trabalhadoras como ela. Em 2007, Madeleine faleceu aos quase 90 anos de idade, deixando mais de 60 títulos escritos. Então, gente, vamos falar agora um pouco sobre o livro Uma Dobra no Tempo. O livro realmente ele tem uma narrativa diferente e, para mim, ele se encaixa mais na categoria de livro infanto-juvenil, mas ele pode ser lido por todas as idades. Antes da gente entrar no livro, gostaria de avisar que com certeza vai ter spoiler dessa obra, mas que eu não acho que atrapalhe a leitura do livro. Mas, se você não gosta de spoiler, talvez não seja para você esse episódio. A gente começa conhecendo a Meg Murray, Margaret Murray, que é uma das nossas protagonistas, que é uma mocinha aí dos 12, 13 anos de idade, que ela é genial, feroz e muito irritadiça. Ela é filha do senhor e da senhora Murray, que eles são biólogos e físicos geniais. E, ao mesmo tempo, ela é uma menina que tem enorme conhecimento em matemática e física, mas tem dificuldade para se encaixar nas outras disciplinas e no método de aprendizagem tradicional que a escola oferecia. Por isso, ela vai muito mal na escola e é considerada a esquisitona. Vai direto ao diretor porque ela não tem um bom comportamento e ela tem aí uma postura muito arisca. O que acontece? Os pais de Meg, alguns anos atrás, trabalhavam em algum experimento secreto do governo. E esse experimento fez com que o pai de Meg desaparecesse, fosse embora. Então o pai dela sumiu, ali há 2, 3 anos atrás, e a fofoca que surgiu foi que ele deixou a mãe de Meg por uma outra mulher, embora a família saiba que isso não é verdade. Durante anos eles escreveram cartas para o governo, cartas para o marido e não houve resposta. Então isso faz com que a menina que está ali passando da pré-adolescência para a adolescência se torne extremamente arisca. Principalmente porque todo mundo insinua que o pai dela deixou a mãe por outra mulher, que ele abandonou a família ao Deus dará, e isso faz com que ela fique cada vez mais arisca. Então a gente também conhece a senhora Murray,
que é a mãe da família, que montou o laboratório dentro de casa, o seu laboratório de química, biologia, para fazer seus experimentos, para que ela pudesse também passar mais tempo com os filhos, e ela fica ali tomando conta dos gêmeos e do filho mais novo que se chama Charles Wallace. A senhora Murray é descrita como uma mulher muito amorosa, uma mulher muito compreensiva, muito à frente do tempo, também uma mulher que trabalha e uma cientista genial. A própria vivência de Madeleine com uma mãe que trabalhava fora e etc. fez com que ela construísse uma personagem que não estava encaixada no padrão da dona de casa dos anos 60. E então a gente conhece também o Charles Wallace, que ele é o caçula de 5 anos de idade, mas que ele parece ser muito mais velho porque ele é uma espécie de mutante, é como se ele fosse uma nova evolução da consciência humana. Ele tem um poder de se conectar psicologicamente com as outras pessoas, ele parece ler mentes. E ele tem uma conexão muito grande com a mãe e com a própria Meg. Ele consegue sentir o que elas estão pensando, prever o que elas vão fazer, mas ao mesmo tempo, embora ele tenha muito conhecimento e essa sensação, essas habilidades, ele tem a arrogância de uma criança, ele tem aquela coisa de achar que o centro do universo é o umbigo dele, porque crianças são assim. E depois a gente conhece os gêmeos, né, que se fala pouco sobre eles, são os filhos do meio, se fala pouco sobre eles, mas que são meninos mais que praticam atividades físicas, eles criam uma horta, são descritos como os meninos mais que trabalham na terra. E por último a gente conhece o Calvin O'Keefe, que ele é o atleta da escola, o boa praça, ele é uns 2 anos mais velho do que a Meg, mas na história a gente descobre que ele é o filho mais velho de uma enorme família extremamente abusiva e que ele não consegue, não gosta de ficar dentro de casa porque é um ambiente extremamente hostil. E ele, de um jeito ou de outro, é atraído pela família Murray, sem muito bem entender como. A gente descobre que o Calvin também tem algumas habilidades especiais. Ele, apesar de ter aquela aparência na escola de boa praça, do menino que se encaixa, do atleta dos esportes, tem essas habilidades, uma extrema sensibilidade que faz com que ele tenha uma sinestesia e consiga se conectar com as pessoas. Então ele é atraído ali e acaba se tornando amigo de Meg e de Charles Wallace quando eles vão conhecer 3 personagens muito diferentes que inclusive que deram o nome original do livro, que eram as senhoras que é, quem e qual. Que moravam, que seriam senhoras, que eram consideradas bruxas, que moravam numa casa abandonada na floresta. Só que ao longo do livro, a gente tem contato com cada uma dessas senhoras de forma separada, a gente descobre que elas não são humanas, elas são seres transcendentais. Essas senhoras, que é, quem e qual, elas são pessoas, elas são seres multidimensionais, elas não são humanas. A gente descobre que elas são elementos do universo. E aí eles vão descobrindo cada uma delas. A primeira que eles conhecem é a senhora que é a mais jovem, que ela tem só uns 2 bilhões de anos e ela fala inglês. Ela consegue se conectar mais e se comunicar com as crianças justamente porque ela é mais jovem. Depois a gente tem a senhora Ken, que tem uma dificuldade de se comunicar que ela contorna falando apenas por meio de metáforas e trechos de poesias humanas, inclusive metáforas das obras de Shakespeare. E por último, a senhora Qual, que é a mais antiga e é realmente um ser multidimensional e quase imaterial, ela quase não tem presença corpórea. Ela tem uma dificuldade de se materializar porque ela é feita de uma matéria muito mais evoluída do que essa matéria de carbono que nós seres humanos são feitos. Então ela meio que é como se fosse uma nuvem, ela treme a luz e ela fala de forma bem arrastada porque ela está se adaptando com a nossa forma de se comunicar com a nossa linguagem, que elas dizem que a nossa linguagem é muito material, porque são ondas de áudio, né, que se propagam, né, dentro da matéria, e é uma língua muito pesada de se falar para elas, mas elas tentam se comunicar. E eles conhecem essas senhoras porque elas vão atrás deles para contar que o pai deles corre perigo, e finalmente eles descobrem que o pai deles realmente não fugiu de casa. Que o pai deles, na verdade, tentou fazer o que ela chama de tesserato, que é essa viagem multidimensional, essa viagem na 5ª dimensão, que é fazer essa dobra no tempo. E o pai deles estava estudando isso na NASA e acabou fazendo um tesserato ruim, mal feito. E ele foi parar num planeta e ele está correndo perigo. E elas precisam ajudar os meninos que têm essas capacidades extrasensoriais a fazer uma viagem intergaláctica, interplanetária para salvar o pai e também para salvar o planeta Terra do que elas chamam de a coisa escura.
Então, elas vão fazendo essa viagem com as crianças, tesserando de planeta em planeta, fazendo paradas, porque essas dobras no tempo, elas precisam, são atalhos, né? Vórtices, tipo buracos de minhoca mesmo, aonde elas passam para atravessar de um planeta para outro, e elas param num planeta chamado Uriel, onde as criaturas são todos seres alados, mitológicos, como se fossem centauros, e depois param em vários planetas, incluindo uma parte ótima, que é um planeta bidimensional, que as crianças não estão adaptadas, simplesmente porque elas são tridimensionais, né? E ali nesse momento, elas falam muito da coisa escura, que é uma espécie de matéria amorfa escura que está tentando tomar conta do universo, que é basicamente formada pela indiferença, a incapacidade de amar e a necessidade de controlar e fazer guerra. E aí a coisa escura está em volta do planeta Terra, embora elas digam que vários seres da Terra já estão há milhares de anos combatendo a coisa escura, mas que a coisa escura vai tomando conta dos planetas. E depois eu vou falar melhor sobre a coisa escura. E aí, durante o processo de tesserar, a Meg acaba sendo capturada pela coisa escura mais de uma vez, porque a Meg é a que está mais raivosa, é a que tem a personalidade mais difícil, é a que está ali com mais ódio no coração. Mas ela acaba se libertando, mas ela é que mais sofre com a coisa escura. E o que é tesserar, gente? Elas literalmente fazem dobras no tempo, elas viajam na quinta dimensão. Se vocês vão lembrar aí das aulas de física, a primeira dimensão seria a linha, a segunda dimensão seria o quadrado da linha, ou o plano, e a terceira dimensão seria o quadrado do plano, ou seja, o prisma, né, o objeto tridimensional. A quarta dimensão seria o quadrado do plano, ou seja, seria o tempo, né, segundo a teoria da relatividade de Einstein, que eles até falam no livro, a quarta dimensão seria o tempo, que inclusive, né, dizem que são os únicos elementos do universo, né? É o espaço, a matéria, né? Que é a matéria ou energia, e o tempo. E a quinta dimensão seria o quadrado do tempo, ou seja, uma dobra no tempo, uma forma de você quebrar o tempo e o espaço e criar um vórtice. A menor distância entre dois pontos não seria mais uma reta, como a gente aprende, né? Na geometria euclidiana, mas sim essa quinta dimensão. Então, o que acontece? O pai delas, anos atrás, acabou fazendo um tesserato mal feito, porque ele não tem essa capacidade, e ele acaba preso em um planeta chamado Camazotes, que é um planeta onde a coisa escura totalmente tomou conta. Então, a senhora, que é, a senhora quem, a senhora qual, levam as crianças lá, mas elas dizem que elas não podem ficar no Camazotes, porque é um lugar muito material, um lugar onde tem a coisa escura e elas não iriam sobreviver. Mas elas preparam as crianças e levam a Meg, o Calvin e o Charles Wallace em tesserato para o Camazotes para que eles salvem o pai. E o Camazotes é interessante porque é esse planeta, né, que fica em uma outra galáxia, e ele é totalmente dominado pela essa coisa escura. E ele é um lugar onde todas as pessoas são iguais e todas as pessoas fazem tudo igual. É como se elas partilhassem o mesmo cérebro, porque no fim das contas elas partilham, elas são todas as pessoas conectadas no mesmo elemento e elas são transformadas como peças de um maquinário, muito azeitadas, trabalhando todas iguais. E toda vez que uma pessoa destoa e age de forma diferente daquilo que é planejado, essa pessoa é punida. Ela passa por um processo para poder se adaptar. E as pessoas são tão maquinárias, são tão preparadas para fazer só o que elas têm que fazer, tão repetitivas que elas sequer reparam nas crianças, elas não ligam as crianças ali. Então é muito tranquilo para eles conseguirem chegar lá no lugar onde o pai deles foi sequestrado, embora não seja nada fácil libertar o pai dele. E é interessante a gente fazer um parênteses aqui, que de um jeito ou de outro, Uma Dobra no Tempo ela é fruto do seu tempo. E ele foi escrito no meio da Guerra Fria, em uma época de grande medo de uma guerra nuclear. Para quem lembra da época de história, a Guerra dos Mísseis foi no ano de 63. Então, quando a Madeleine Lang escreve esse livro, eles estão vivendo naquele medo de guerra nuclear. Por isso, muitas pessoas interpretam o formato de Camazotes como um alerta contra o comunismo soviético, nessa questão de totalitarismo. Mas, na verdade, a correlação não é tão simplista. Obviamente, Madeleine criticava qualquer tipo de totalitarismo. Mais longe da Guerra Fria, a gente pode interpretar o Camazotes como alerta a outros sistemas de controle. Inclusive o sistema de controle digital que a gente vive agora, e inclusive o próprio patriarcado, e a própria ideia de poder, que a Madeleine sempre considerou como algo coercitivo. Ela, inclusive, não gostava nem da expressão o poder do amor, porque ela dizia que o amor era uma coisa vulnerável, que a gente dava sem esperar em
em troca, se o poder do amor seria o poder de coagir, né? E também parece haver um grande eco do movimento dos direitos civis no livro, quando a Meg critica a ideia desses seres humanos idênticos, agindo sempre da mesma maneira em Camasotes, porque ela argumenta que iguais e idênticos não são a mesma coisa. As pessoas seriam iguais durante a lei, mas as pessoas são diferentes sim, e as diferenças delas têm que ser respeitadas. Inclusive, em uma das versões do livro, a autora colocou que um planeta ele pode se tornar escuro, ele é afetado pela coisa escura devido ao totalitarismo, ao desejo de controle, de subjugação e de ordem, mas também pelo desejo forte de segurança, que é esse medo deliberado que faz as pessoas tomarem escolhas erradas e entrarem em pânico. É exatamente o que acontece muitas vezes no totalitarismo, que começa com essa ameaça. E as pessoas ficam em pânico e elas trocam a sua liberdade criativa, o seu jeito de ser, pela ideia de segurança e conformismo. Ou seja, Camasotes é uma crítica à ferramenta central de qualquer totalitarismo. O uso desse medo esse outro arquetípico, esse inimigo que a gente nem sabe quem é, seja o fantasma do comunismo, seja a ditadura gay, são medos de um outro arquetípico que não existe. Do judeu, né? Como ferramenta de controle e faz com que as pessoas se submetam e entreguem todas as suas liberdades em troca dessa segurança. Então, é exatamente em Camasotes que a gente conhece um dos desdobramentos da coisa escura, que é aquele. Aquele em caixa alta, né, seria a espécie do deus de Camasotes. As crianças entram num edifício onde existe esse lugar onde fica aquele, e eles têm contato com uma pessoa que faz parte daquele, que tenta convencer as crianças a fazerem parte do maquinário. Usa uma espécie de frequência, né, cerebral, auditiva, que faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas e queiram fazer parte de aquele. E o aquele tenta cooptar essas crianças. E ele acaba conseguindo isso com o Charles Wallace, porque, afinal de contas, apesar de todo o conhecimento que ele tem, o Charles Wallace tem uma arrogância que faz com que ele acredite que ele consegue combater aquele. Mas ele não consegue, ele acaba sendo o mais suscetível dos três ao controle daquele. O Calvin não é tão suscetível porque ele tem essa conexão muito grande com as pessoas e por isso ele acaba não sendo cooptado por esse aquele, né, que não é uma pessoa. E a Meg, por causa da rigidez dela, da grande teimosia que ela tem, ela já olha aquele com desconfiança e não é cooptada. Mas ali o Charles Wallace acaba sendo atraído por essa vibração e ele, sem querer, acaba se tornando um outro ser e vai fazer parte daquele organismo universal que toma conta de Camasotes. Quando o Charles Wallace é absorvido pelo sistema, a Meg se desespera, mas finalmente ela consegue chegar no pai. O pai, ele consegue, de alguma forma, porque ele é muito inteligente, ele consegue se desviar daquele, mas ele sabe demais, então eles prendem ele dentro de uma cúpula e ele fica lá preso muito tempo. E aí, utilizando um dos presentes que a senhora Ken deu para Meg, a Meg consegue salvar o pai. Mas o pai saiu de casa há muito tempo e ele não conhece direito o Charles Wallace, porque quando ele saiu, o Charles Wallace é um bebê. E ele acaba não conseguindo recuperar o menino. E no desespero, porque eles têm um tempo contado para sair daquele lugar, porque senão eles não vão conseguir resistir mais à atração do aquele, ele acaba agarrando o Calvin, a Meg e tessera dali e vai parar em outro planeta sem levar o Charles Wallace. Então, eles param em um terceiro planeta dessa nossa história, o quarto planeta, o quinto planeta, até já perdi conta, chamada Ishel, que é um planeta com outro estilo de vida, dominado por criaturas cegas e multissensoriais. Essas criaturas não têm olhos, mas toda a superfície do corpo delas é coberta de pelos, que fazem com que elas tenham extrasensibilidade, inclusive um sexto sentido, porque elas conseguem ler mentes. E por isso elas têm a capacidade, inclusive, de desenvolver uma comunicação em inglês com a família Murray. Mas elas têm uma dificuldade de entender mais ou menos o nível de raciocínio, e é engraçado porque em todo o livro o nível de raciocínio e a inteligência humana é subjugada, assim, a gente é os mais burros do universo. Nossa capacidade comunicativa é difícil para eles entenderem, a nossa forma de sentir é muito difícil, as criaturas conseguem entender muito mais os nossos sentimentos do que as nossas habilidades de comunicação. E ali a Meg conhece a chamada tia criatura, que é uma dessas espécies, e são seres muito evoluídos, muito diferentes de nós, que estão preocupados com o amor e a cura, e são seres que estão
ali há muito tempo, junto com a senhora que é, a senhora quem, a senhora qual, que aliás é um nome que o Charles Wallace dá para elas, tá, gente? Porque elas não têm nome, né? O nome na nossa língua. E elas conhecem essa tia criatura que ajuda a curar a Meg, porque no Tesserato, mais uma vez, a coisa escura tenta capturar a Meg, porque a Meg tá cheia de ódio e rancor no coração dela por falta desse pai, pelo pai não ter conseguido salvá-los, entendeu? Ela fica muito magoada e toda essa mágoa, esse rancor, essa teimosia dela, na verdade a Meg tem uma dificuldade de autoimagem, ela tem uma dificuldade de se amar muito grande, ela acha que ela faz tudo errado, ela tem baixa autoestima, e é justamente essa dificuldade dela de entender que ela é amada e que ela ama todo mundo que faz com que ela seja mais suscetível a ser capturada pela coisa escura. E lá em Ishtel, a tia criatura e essas outras criaturas ajudam eles a se recuperar, porque elas são criaturas evoluídas que estão ali apenas preocupadas com a cura e que querem combater a coisa escura. E nesse planeta é que elas recuperam, né, e resolvem que alguém precisa voltar para Camazotes para salvar o Charles Wallace, e a pessoa menos suscetível ao efeito daquele, obviamente, é Meg, que vai voltar para tentar salvar o irmão. E ela descobre, né, que a única forma de salvar o irmão é por meio do amor, porque o amor é a única ferramenta. O aquele não consegue dominar porque ele não é uma pessoa, nem que seja uma pessoa humana, porque no fim das contas todas essas criaturas são pessoas, né? Mas ele não é nenhum tipo de pessoa. Então ele não tem capacidade, o aquele, de entender o amor. E não tem capacidade de amar. E é justamente a capacidade de amar que libera, né, as pessoas da influência dessa coisa escura. Então a Meg volta a Camazotes e aí a gente percebe realmente que a Madeleine L'Engle fez um livro que sim, tem uma lição de moral e é, obviamente, de um jeito ou de outro, mais inclinado para o público infanto-juvenil, porque justamente tem essa coisa da lição de moral no final, da história que tem uma espécie de fábula, que conta que o amor, a união familiar, o respeito pelo próximo, o respeito pelos mais velhos, o amor filial, o amor entre irmãos, são essas coisas que nos salvam dessa questão do totalitarismo, porque ela fala, inclusive, do amor com as outras criaturas, como a Meg acaba amando a senhora qual, a senhora quem, a senhora que é, ela ama a tia criatura, que são seres extraterrestres, que inclusive toda a história, né, dos filmes de ficção científica diriam que é pra gente odiar esses seres, porque o extraterrestre é o outro mesmo, é esse inimigo que por a gente não conhecer e não entender, a gente já odeia. Então é a lição final, né? É esse amor, essa capacidade de respeitar a individualidade de cada um, de ir além das aparências, é que salvam a gente do controle mental do totalitarismo. O que eu concluo desse livro, gente? Sim, o livro ele tem uns elementos de infantil e fofo, e ele não é um livro distópico, como a maioria dos livros que eu trago aqui. É uma literatura muito leve e é um livro muito bonito de ser lido, embora eu não tenha sentido que a adaptação que a Disney fez para o cinema de 2018 seja, assim, no nível do livro escrito, né? O livro demorou muito para ser adaptado, mas ele é um livro que pode ser lido por todas as idades, que tem lições morais bonitas e que tem personagens muito humanas, que fazem com que a gente se conecte com o livro. A Meg, ela, apesar de ser uma adolescente, o Calvin também, a gente vai se conectar, porque é justamente pelas imperfeições, pelas questões que eles têm de humanidade, que fazem com que a gente se conecte com esses personagens. Então ele tem sim essa lição de moral e muitas metáforas que podem ser entendidas assim como religiosas. Eu, na verdade, tinha entendido o livro de forma bem religiosa, da mesma forma que você pode ler, por exemplo, uma Anne de Green Gables e entender que existe sim um peso religioso muito grande nessa obra. Assim como na série das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que também tem questões cristãs muito importantes, né? Então, se você conseguir levar as metáforas para esse lado, você pode entender sim que há uma inclinação religiosa forte, né? Mas eu entendi muito mais como metáforas mitológicas e como esse amor à arte, porque inclusive as senhoras quem, qual e que é dizem que os artistas são as grandes ferramentas
que a gente teve, as grandes ferramentas que a gente teve no mundo até hoje que combatem a coisa escura, mas também profetas como Jesus, pessoas que têm um coração cheio de amor, que fazem com que a coisa escura não invada a terra. Então dá sim para você interpretar de várias formas, mas eu recomendo demais essa leitura, e é uma leitura livre, classificação livre, mas ela não tem aquela característica distópica de um futuro, porque o livro não se passa no futuro, né? Então ele é difícil realmente de classificar, mas eu diria que é uma ficção científica, fantasia e infanto-juvenil ao mesmo tempo, porque eu não considero como um livro adulto, da mesma forma que eu não considero o Anne de Green Gables como um livro adulto. Ele é um livro que não é infantil no sentido de reducionista, de ser aquele livro simplificado, cheio de desenhos, né? Ele é um livro infanto-juvenil mais na escala de Harry Potter, para crianças maiores, para jovens, que você precisa ter ali algum conhecimento da língua, do idioma, de frases complexas para você ler, e conhecimento da física também, porque o livro dá grandes lições de física, de astrofísica aí pra gente, né? Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir mais um episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, nosso podcast focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam nosso mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo de A Grande Irmã, nos siga no Instagram e no TikTok em @agrandeirmã. Caso você queira conhecer a história de uma dobra no tempo e tenha interesse de ler o livro, a edição que eu usei para fazer esse episódio é a edição da HarperCollins de 2020 e o link para comprar o livro estará na descrição deste episódio. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona, patrono ou patrone da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor, nos apoie na Aurelo. Com valores entre 5 e 12 reais, você participa da construção desse universo alternativo, faz parte da nossa sociedade alternativa e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira. Agora eu me despeço e vou empreender minha grande jornada intergaláctica e tesserar a partir daqui. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.